Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aula online do Instituto da Construção Salvador. Boa noite. E hoje o tema vai ser ar-condicionado, uma aula de resolução de exercícios, junto com o professor Rafael. Vamos ter mais um pouco de conteúdo para a gente sair bem mais forte dessa, não é não? Professor Rafael, cadê você? Tudo bem? Está ouvindo a gente aí? Estou ouvindo. Olá, Ivo. Pronto, boa noite a todos. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e você já pode começar. Certo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá dar início aí à resolução da nossa lista 2, que foi encaminhado para vocês aí, logo após a lista 1. A gente está resolvendo aí e poder tirar as dúvidas de vocês. Na primeira questão, nós temos aqui: para a interligação da evaporadora e a condensadora, será utilizado 2 linhas de cobre do sistema frigorífico, que são chamadas, respectivamente, de linhas de alta pressão e linha de baixa pressão. São materiais de ótima condução de temperaturas. Esses tubos podem ser encontrados em 2 formatos para serem utilizados. Quais são eles? Né? Esses tubos de interligação são aqueles tubos, os tubos de cobre que a gente utiliza para fazer a instalação de ar-condicionado. Também é muito utilizado na refrigeração, né? Além de outras áreas aí, né? No qual precisam de tubos de resistências e são bons condutores, tanto de temperaturas altas como temperaturas baixas, né? Na nossa área de climatização, a gente utiliza muito 2 tipos de tubos de cobre. Quais são esses tubos, né? São tubos de barra e rolos, né? Geralmente vocês vão ver muito falar outros nomes aí, né? Esses são nomes que realmente são lidados aí pelos fabricantes, né? Mas no mercado a gente não vê essas referências. Vocês vão ver muito aí esses tubos ser chamados de tubo de bobina ou tubos flexíveis, né? Que são aqueles tubos que a gente utiliza lá no centro lá para fazer interligação, e tubos mais flexíveis, que eles são em formatos de círculos, né? E também tem os tubos rígidos, né? Também chamado como tubos rígidos, são os tubos de barra. Eles são tubos que têm um comprimento de 5 metros a 5,5 metros, né? São tubos que são muito utilizados na refrigeração e também na climatização, né? Esses tubos, eles são tubos, eles só têm essa metragem. No caso do flexível, a gente consegue uma metragem de até 100 metros, né? Existe a bobina de 15 metros, que é o mais comum, né? Mas hoje a gente já tem bobinas até com mais de 100 metros, né? Para linhas longas, né? Para estar fazendo instalação. E os tubos rígidos são para sistemas mais complexos, que demanda uma manutenção mais rigorosa, que demanda que sofre mais as ações do tempo, né? Que são tubos mais rígidos e que são interligados não somente através de solda, mas de conexões rígidas também, né? Joelhos, curvas, luvas. Então, são esses 2 tipos aí. Quem colocou a resposta, barras e rolo, que vocês podem estar encontrando também no material do Instituto, né? Tá certo. E quem colocou os tubos de bobina ou flexível e os tubos de cobre também tá certo. Essas referências são para os mesmos tubos de refrigeração.
Nós temos aqui na questão 2. É uma ferramenta essencial para garantir uma perfeita instalação de ar-condicionado split, seja convencional ou inverter. Sua função é retirar toda a umidade e impurezas do sistema frigorífico, né? A gente está falando aí de equipamento que tem por sua finalidade extrair todos os resíduos do sistema frigorífico, né? Tanto os resíduos sólidos como a umidade dentro do sistema frigorífico, né? E nessa questão nós temos 4 opções de resposta, na qual a letra A, kit manifold, letra B, flangeador, na letra C, alicate amperímetro e na letra D, bomba de vácuo, né? Aí eu acho que foi uma questão dada para vocês aí, né? Bastante fácil. Mas para quem está iniciando ainda agora, talvez tenha tido um pouco de dificuldade aí, mas nada que venha a comprometer, não. A questão certa é a questão D, a bomba de vácuo, né? Nós sabemos que a bomba de vácuo ela tem a finalidade de extrair a umidade do ar, os resíduos, restos de limalha, né? Óleo da tubulação, qualquer coisa que venha atrapalhar dentro do sistema frigorífico. O sistema frigorífico ele tem que trabalhar somente e exclusivamente o gás refrigerante. Então, a função da bomba de vácuo é exatamente essa, é extrair qualquer impureza que venha a ter dentro desse sistema, para que o gás ele possa trabalhar de uma forma precisa e que não tenha nenhum empecilho, que não tenha nenhuma resistência, né? Para que a mecânica desse fluido seja constante e não tenha nada que impeça e que venha danificar o equipamento de ar-condicionado, né? Quando não é utilizado esse equipamento, a bomba de vácuo, a gente pode ter sérios problemas de instalação, né? Porque se você deixa umidade dentro do sistema frigorífico, ou resíduos, resto de limalha, poeira, sujeira, qualquer coisa que venha dessa instalação cair dentro desse tubo, o gás e o óleo do compressor vai circular pela tubulação e vai retornar para o compressor, assim danificando o mesmo. Então, ter o maior cuidado aí na instalação. A bomba de vácuo é uma ferramenta indispensável. O instalador de ar-condicionado que não utiliza a bomba de vácuo, ele não é um bom instalador. Ele não passou lá pelo Instituto da Construção. Então, bastante cuidado com isso aí. Bomba de vácuo é essencial, não pode deixar de utilizar para não comprometer a instalação e também a qualidade do serviço de vocês. Nós temos agora na questão 3, ferramenta essencial para garantir uma perfeita instalação de ar-condicionado split, seja convencional ou inverter. Sua função é calibrar a pressão de gás refrigerante no sistema frigorífico, na instalação e manutenção, né? Que é que eu quero saber? Eu quero saber a função dessa que ferramenta tem essa função de calibrar a pressão do gás no sistema frigorífico, né? Então, aqui nessa questão, nós temos também 4 opções de resposta, na qual a letra A é o vacômetro, na letra B, multímetro, na letra C, kit manifold e na letra D, o capacímetro, né? Eu creio também que vocês não tenham tido dificuldade com essa questão. Caso vocês tenham tido alguma dificuldade, acho que foi mais por confundir as ferramentas, mas tenho certeza que a finalidade vocês conhecem. E a resposta é o kit manifold, né? O kit manifold a gente sabe que é o conjunto de medidores lá, né? A gente tem no instituto, no qual tem um manômetro de alta, que é o azulzinho, de baixa, que é o azulzinho, e o de alta, que é o vermelho. E que é também indispensável na instalação de ar-condicionado. A finalidade dele é calibrar a pressão, verificar
a pressão de gás, para a gente ter uma noção, um parâmetro, né, do fluido refrigerante que tem no sistema, se tem gás, se não tem, a necessidade de calibrar ou retirar o gás. Isso só é permitido na utilização do manifold. Então, é uma ferramenta também extremamente necessária, indispensável na instalação de ar-condicionado. Então, precisou calibrar o gás, retirar gás, fazer vácuo, precisa ser utilizado o manifold, o kit manifold, viu? E lembrando, a gente viu lá na aula de ferramentas lá, ter o maior cuidado na preservação, nas borrachas vedantes, apertar direitinho na utilização, para não ter nenhum tipo de vazamento, e achar que é no equipamento, na tubulação. Então, dá sempre dando aquela conferida para que garanta aí a qualidade do serviço e vocês não fiquem desesperados sem saber o que está ocorrendo. Na questão 4, a gente tem: qual a função e a importância do regulador de pressão na utilização de nitrogênio, né? Talvez alguns de vocês não tenham ainda tido contato ainda com essa ferramenta ou com esse assunto, mas a gente tem ele no módulo do Instituto, vocês podem estar verificando lá, tirando qualquer dúvida sobre o regulador de pressão, né? E aí, nessa pergunta eu questiono a vocês a função e a importância dele na utilização de cilindros de nitrogênio, né? Espero que vocês tenham respondido aí certinho. Caso não, vamos descobrir agora qual a sua função e a sua importância, né? E a resposta: a função do regulador de pressão é regular a pressão exercida no sistema frigorífico e evitar rupturas ou acidentes devido à alta pressão no sistema ou no cilindro de nitrogênio. O cilindro de nitrogênio, apesar dele não ser inflamável, ele contém uma pressão muito alta, né, na qual pode estar causando acidentes aí, tendo perdas físicas e materiais no seu mau manuseio, né? Então, esse regulador de pressão tem a finalidade de regular a pressão e limitar, né, para que não venha um mau uso, na questão do mau uso, causar um acidente. Então, é uma ferramenta muito importante, também não pode ser indispensável. Se for trabalhar com cilindro de nitrogênio, eu até aconselho que vocês comprem primeiro o regulador de pressão para não arriscar usar o cilindro de nitrogênio sem um regulador. A pressão é muito alta, para você ter noção, a pressão de um cilindro, né, com 3 bar de pressão aí, é capaz de derrubar uma casa, um prédio. A pressão é muito alta. Então, esse regulador é para segurar essa pressão, é nivelar. Você bota a pressão lá que você deseja, quantos PSI você quer, 100 PSI, 200 PSI, 300 PSI, aí você regula lá e ele limita essa passagem de nitrogênio, evitando que passe em excesso e que venha causar um acidente. Tanto na questão do cilindro de nitrogênio, quanto até mesmo do sistema frigorífico. Você está fazendo uma pressão no sistema frigorífico, querendo encontrar um vazamento ou algo que venha danificar, ou uma limpeza mesmo, né, no sistema frigorífico, e você bota o cilindro de nitrogênio sem o regulador, ou com o regulador, e não utilizou da forma correta. Isso pode estar fazendo com que danifique o seu sistema frigorífico devido à alta pressão. Se a tubulação ela não tiver com as condições materiais em dias, ela vai acabar se rompendo e danificando mais ainda o seu sistema, né? Na quinta questão,
eu pergunto aqui a vocês quais os principais componentes de uma placa eletrônica de ar-condicionado split, né? O que é que eu quero com essa pergunta? Eu quero que você me informe na placa eletrônica, a placa que fica lá dentro da evaporadora. Quais os principais componentes, né? Talvez alguns de vocês não tenham passado ainda por essa aula aí, né? Eu creio que essa aula aí é na quinta aula, na aula prática, que a gente vê esses componentes. Mas quem não chegou ainda até essa aula, vai estar descobrindo hoje, e quando tiver a aula, já vai estar uma noção de que essas peças têm na placa e são as principais peças, né? Então, aqui eu pergunto a vocês as principais componentes da placa eletrônica de um ar-condicionado split. Esses componentes eles são indispensáveis e geralmente são os que tendem a dar mais problema, né? A queimarem, a danificarem. E aí vocês têm que saber identificar isso e até mesmo substituí-los, né? No qual vocês saem aptos lá do curso a fazer tanto a identificação quanto a troca dessas peças, né? Então, quais são esses componentes aí? Eu espero que vocês tenham respondido aí com sucesso, mas caso não, eis aqui a resposta. As principais peças de uma placa eletrônica é o capacitor, o relé, o fusível e o resistor, né? Eu vou falar aqui brevemente de cada um deles para que vocês tenham uma noção melhor dessas peças e suas finalidades. O capacitor, ele é responsável em receber a energia da placa eletrônica e acumular, fazendo a transformação da corrente contínua, da corrente alternada para a corrente contínua. Essas peças que vocês estão vendo aqui, tanto capacitor, relé fusível e resistor, eles funcionam com alta tensão, com 220. Outros componentes da placa funcionam com 12 volts, 14 volts, e essas peças que são responsáveis em distribuir essa energia, né? Então, o capacitor, ele tem a finalidade de acumular energia, corrigir e enviar o restante da placa. O relé. Relé é a peça que recebe uma das fases da placa eletrônica do 220 e tem a finalidade de mandar contato para a condensadora, né? Então, ele dá um contato, mandando sinal para que a condensadora, o compressor da condensadora parta. Então, o relé que faz as coisas acontecer. Quando você liga o ar-condicionado e ele começa a funcionar a evaporadora, a partir de um momento, se vocês chegarem até próximo do equipamento, você vai ver um cliquezinho. Esse estalozinho é o relé dando um contatozinho e mandando um sinal para a condensadora para que ela parta e funciona. Então, ele tem a função tanto de partir quanto desligar a condensadora. E é uma das peças também que tende a dar muito problema, né? E que muitas vezes tem que ser substituída, né? O fusível. O fusível, toda a corrente que passa pela placa passa pelo fusível. E a sua função é proteger a placa eletrônica. Então, quando tem algum curto na placa eletrônica ou algum excesso de voltagem na placa eletrônica, o fusível ele queima por proteção, né? Apesar dele queimar, é uma peça que é substituível e é bem mais em conta do que o restante das peças na placa eletrônica. Então, ele queima por proteção e reduzindo os custos e os danos na placa eletrônica. Então, o fusível ele tem a função de proteger o sistema eletrônico, né? E temos também o resistor. O resistor ele tem a sua finalidade de resistir uma voltagem de até 250 volts, né? A concessionária de energia,
fornece a força de 220, né? Mas só que existe picos de energia no qual pode se elevar essa voltagem acima de 250 volts. E a função do resistor é que, se isso aconteça, caso a voltagem na placa eletrônica, de entrada na placa eletrônica, supere essa voltagem aí de 250 volts, ele aí entra, a função dele é mandar cortar o sinal e mandar para o fusível, para que ele queime. Então, a função do resistor também é de proteção, né? Então, nós temos aí duas peças que são de partidas e duas peças de proteção, as quais tendem a dar mais problema no sistema eletrônico. Quaisquer sistema eletrônico que envolva essas peças, essas que tendem mais a dar problema, porque é quem se envolve diretamente, né, na distribuição e proteção da placa eletrônica. Então, essas peças aí vocês vão ouvir muito falar, e é bom vocês estarem preparados para quando isso acontecer, né? Agora, vai uma dica aqui para vocês aqui. O ideal é vocês saberem identificar os problemas de cada peça dessa, para saber o que está acontecendo na placa eletrônica, né? Mas caso esteja um problema no capacitor, no relé e no fusível, o indicado é que seja trocado a placa toda, não substituir a peça. Caso vocês tenham interesse em mexer em componentes eletrônicos e ter essa compreensão de trocar e queiram arriscar fazer essas trocas, não tem problema, é só deixar o cliente ciente do que está acontecendo, mas eu, como profissional, eu não indico, porque uma peça dessa, essas peças elas são interligadas, e quando uma dá problema, é porque tem alguma coisa de errado. A tendência é que outras venham a dar problema também. Então, possa ser que o fusível tenha queimado, né? E aí você chegar, vou trocar o fusível, e aí o equipamento vai funcionar normalmente. Não. O fusível é um sistema de proteção. Se ele queimou, é porque tem algum problema, tem que ser verificado, todas as peças, todos os componentes da placa, para ver o que foi, o ocorrido, para que fez com que o fusível queimasse. Possa ser que o fusível ele tem um tempo de vida útil, que ele queime por questão de tempo de vida útil mesmo, e chegou o momento dele, ele queimou. Mas possa ser que não, possa ser que ele está protegendo outra peça que está em curta ou que está com problema. E talvez você não obtenha sucesso nessa troca. Então, caso resolva fazer a troca desses componentes, no qual muitos de vocês já devem saber, não tem. Quando você tem a questão conceitual, vocês não têm o mínimo de problema para executar a troca de uma peça dessa. Então, caso vocês queiram fazer isso, queiram fazer a troca desses componentes, deixar o cliente ciente, falar o que está ocorrendo. O cliente, você tem que ser sempre transparente com o seu cliente, ele tem que saber tudo o que acontece com a máquina dele, para vocês se resguardarem, né? Então, quando você trabalha com transparência, o seu trabalho é valorizado. Até porque você também acaba se cobrindo, porque se o cliente optar por trocar o componente, e isso muitas das vezes, 90% das vezes acontece, ele prefere trocar a peça do que a placa total, porque você vai trocar um capacitor desse aí, custa 20, 30 reais, um relé desse aí. E se você for trocar a placa, é no mínimo 350, 400 reais. E aí, qual cliente que não vai querer trocar o componente, pagar o serviço e ainda sair mais barato do que comprar a sua placa? Então, vocês vão estar sempre com essas duas situações, mas sempre passar a opção para ele de trocar o componente ou de trocar a placa total ou trocar o componente. E aí, deixa na mão dele e ele resolve o que vai fazer, para que vocês se resguardem e não tenham problemas lá na frente.
Na sexta questão, nós temos aqui: quais os componentes de interligação de uma linha frigorífica, né? Então, aqui eu estou querendo saber o que é que compõe uma linha frigorífica. A linha frigorífica, como nós já sabemos, é a interligação entre a evaporadora e a condensadora, né? São todos aqueles componentes que vai entre uma máquina e outra, né? Para quem já passou aí pela a parte de instalação, já está aí na ponta da língua aí todos esses componentes, né? Quem não passou ainda vai saber agora e quando chegar o momento vai estar sem dúvida nenhuma. Vai chegar até mesmo se oferecer como voluntário para separar esses materiais, né? Então, os componentes de interligação de uma linha é o que eu estou pedindo nessa questão. E são eles aqui. O tubo de alta, né? Que são os dois tubos de cobre, o tubo de alta e o tubo de baixa, né? Aqui nós aplicamos aqui a lei de Bernoulli, né? Quanto maior a seção, mais baixa a pressão. Quanto menor a seção, maior a pressão. Então, a gente tem aqui tubo de alta, tubo de baixa, que são os dois tubos de cobre, que vai fazer a ligação entre a condensadora e a evaporadora para o gás refrigerante poder fluir. A isolação independente, isso é muito importante. A isolação, ela tem que ser independente, uma para cada tubo, né? Eu vejo muito aí no mercado instaladoras que pegam para poder ganhar espaço em uma passagem ou para economizar na isolação, muitas vezes ser barato sai caro. Então, esses tubos, eles têm que ter isolação individual. É um tubo de alta pressão e um tubo de baixa. Eles devem estar separados. Se fossem para estar juntos, era um tubo só. Se são dois, tem que estar separados. Até a temperatura dos tubos são diferentes. E você, quando coloca os tubos juntos, você tem perca térmica. A sua máquina vai perder rendimento. Não vai funcionar adequadamente. Então, isso é muito importante. Os tubos têm que ser isolados separadamente, né? Muitos de vocês me seguem lá no Instagram e eu posto muitos dos meus trabalhos lá e vocês veem lá minhas instalações como são. Eu tento transparecer o máximo possível a qualidade do meu serviço. Então, vocês veem lá claramente que eu tento fazer o correto. Então, vocês têm que seguir essa linha. Isso vai manter vocês no mercado futuramente. Então, comecem correto. Então, os tubos de alta e de baixo tem que ter isolação independente. Cada tubo, sua isolação. Também vem na interligação de linha frigorífica, o cabo de interligação. O que é cabo de interligação? É aquele cabo PP de 2, 3, 4, 5 vias que a gente utiliza para comunicação das máquinas, evaporadora e condensadora. Ele vai também nesse sistema frigorífico. As máquinas só têm como se comunicar dessa forma, para mandar um sinal, para mandar o 220, para receber. Então, o cabo de interligação faz parte da linha de frigorífica e não pode ser esquecido, né? A mangueira de drenagem, que é muito importante. Se você fizer uma instalação com todos esses materiais e não fizer um bom sistema de drenagem com a mangueira corretinha, você vai ter problemas. E muitas das vezes haja trabalho para corrigir. Então, fundamental também. E a fita PVC, né? A fita PVC que ela tem a finalidade de proteger todos esses componentes de interligação e também acabamento, né? Mas eu acho, para mim, uma finalidade maior é proteger
os componentes, tanto as tubulações, fios, para que ninguém mexa, também ter uma rigidez, né? Tá menos flexível, para que ninguém tombe, ninguém faça nada. Então, a fita PVC, para mim, é fundamental a utilização. Mas também tem a finalidade de fazer o acabamento, para que você deixe sua instalação um acabamento bonitinho e valorize o seu serviço, né? Você pega os tubos, o cabo, a mangueira, tudo direitinho, bota lá e transforma tudo aquilo ali em um único tubo, né? Sendo que dentro tá tudo separadinho para que não tenha problemas futuros, né? Então, muito cuidado com isso aí para não acabar fazendo errado, tendo dor de cabeça lá na frente, né? Parece simples, é simples, mas acredite, tem pessoas que tendem a complicar, né? Na questão 7, a sétima questão nós temos aqui. Quais os modelos de ar-condicionado split que vocês conhecem, né? Essa questão aí eu deixei aberta aí para que vocês possam expressar aí o conhecimento de vocês, me falarem os equipamentos que você conhece, os modelos, para vocês ficarem bem à vontade, até para eu ter uma noção, né, do conhecimento de vocês e eu poder, caso necessário, estar passando um conteúdo a mais aí, passando mais conhecimento, no qual a minha finalidade aqui é compartilhar o meu conhecimento com vocês, né? Não seria válido se isso não acontecesse. O interesse maior aqui é que vocês saiam com conhecimento. E conhecimento nunca é demais. Professor, eu posso ler algumas das Valeu. respostas para o senhor que eles colocaram aqui, tá? Então, Pronto. teve aluno que citou marca de ar-condicionado, como GRI, Sim. LG. Sei. Outros responderam que conhecem o split, high-wall, o piso-teto, o cassete. Ótimo. Falaram do dual invert. Falaram novamente sobre marcas, né? Samsung, Philips e GRI. E falaram sobre o inverter e o ar-condicionado convencional. Então, essas foram as respostas que nós tivemos. Pronto, muito boa, muito boa. Mas aqui eu vou estar mostrando aqui os modelos aqui, que geralmente eu trabalho aqui na minha empresa. Eu tenho certeza que alguns deles nenhum de vocês conhece, mas eu vou estar tentando aqui passar para vocês aqui esses modelos e falar um pouquinho deles aqui para que vocês tenham uma compreensão e abranger aí o conhecimento de vocês, né? Mas vocês estão indo em uma linha corretinha. Eu sei que muitos optaram pelas marcas, né? Falar das marcas e tudo. Mas, no momento, não é isso que a gente quer. No momento que a gente quer realmente os modelos, né? Os tipos de equipamentos, formatos de equipamentos, os locais que ele pode ser utilizado. Então, no momento, a questão que a gente pede é isso aqui, os modelos do ar-condicionado, não as marcas propriamente ditas, né? Mas vamos deixar de conversa, eu vou passar aqui um pouquinho aqui de umas máquinas aqui para vocês, né? E aqui a gente tem o ar-condicionado split. Quem teve aula comigo, eu procurei deixar bastante claro isso daí. A inovação do ar-condicionado de janela, né? O split, ele vem do inglês e quer dizer separação, separar. O ar-condicionado de janela, o ACJ, o mais conhecido, ele foi separado. Ele tinha todos os componentes em um só lugar, mas devido aos altos índices de ruídos, ele foi separado. A intenção era reduzir os ruídos, pegar a parte que faz mais ruído, mais barulho, dissipa mais decibéis, e colocar na área externa, para que isso não incomodasse o ambiente no qual ele estava climatizando. Então, veio a ideia de separar. Então, split quer dizer separação, divisão. Então, o ar-condicionado e a split ele tem a mesma finalidade, porém eles foram separados. Então, split é o ar-condicionado, tem as mesmas funções,
praticamente os mesmos componentes, porém, ele foi separado a parte mais silenciosa da mais ruidosa, com o intuito de não incomodar no ambiente de climatização, né? E aí, o que é que a gente tem de ar-condicionado split aí, né? Talvez parece, assim, óbvio, poucos modelos, mas existem muitos modelos, eu vou estar aqui citando alguns deles para vocês. Primeiro, a gente tem o split high wall. O split high wall é o split. A gente teve uma dúvida do colega em uma das aulas passadas, se ele podia botar a máquina mais baixa, se ele podia usar a máquina não tão próximo do teto, né? Então, o split é high wall. O split, o high é de alto e o wall é de parede. Então, é split, que é o ar-condicionado separado no alto da parede. Então, a finalidade dele de fabricação foi que ele trabalhasse no alto da parede. Então, por isso que a gente utiliza ele o mais próximo possível da parte superior do ambiente, né? Então, também sabemos que o ar refrigerado é mais pesado do que o ar quente. A tendência é que ele caia, né? Então, tá aí o split high wall, né? Split no alto da parede. Nós temos o multi-split, né? Com certeza vocês já ouviram falar em usarem mais de uma evaporadora para uma só condensadora, né? Isso em alguns lugares é muito comum, né? Mas se eu tenho mais de uma evaporadora, por que eu preciso só de uma condensadora, né? Geralmente isso acontece quando você tem vários locais para instalação, mas a sua área de trabalho, a sua área técnica é limitada em espaço, né? Muitas vezes tem até espaço, mas você tem que dividir com vários lojistas, com vários condôminos. Então, aquela área tem que ser dividida por cada morador, por cada locatário, por cada lojista. Então, você fica limitado. Você tem vários cômodos no seu ambiente que você quer climatizar, mas na área técnica, você só tem local para uma ou duas máquinas. E essa é a finalidade da multisplit. A multisplit, ela pode ser utilizada uma única condensadora para várias evaporadoras, né? A gente viu muito falar aí na B-split, né? Que é uma condensadora e uma evaporadora. Mas, pessoal, acredite, uma multisplit, uma condensadora multisplit pode alimentar até 16 evaporadoras. Imagine você ocupar um único espaço na área técnica e climatizar 16 ambientes diferentes, né? Então, isso daí é fenomenal para a questão de você ter ganho no espaço. Então, você ter uma área para botar a sua condensadora. Você tem uma área de 2 metros quadrados, 1,5 m quadrado. Você é impossível, por mais que você utilize rack, que você utilize suportes para botar, mas fica impossível você botar 16 condensadoras, né? Então, aí que entra a split. Essa máquina ela tem a função de utilizar o mínimo possível da área de serviço, né? Na área técnica. Então, a multisplit, ela tem essa função aí. Muitos de vocês já me perguntaram, professor, por que em vez de comprar duas máquinas individuais, eu não compro uma B-split, eu não ofereço para o meu cliente uma B-split, né? O que é que acontece? O fabricante também visou isso aí. Se ele fabricasse uma split, qual ele poderia climatizar 2 ambientes com uma única condensadora, ninguém mais ia comprar uma única, 2 máquinas, né, para climatizar esse ambiente. Ia comprar somente a B-split, a tri-split, a tetra-split e climatizar todos os ambientes com uma única condensadora. E as máquinas iam vender menos e também seriam que ser mais baratas, porque em vez de 2 condensadoras só teria uma, né?
Mas o que é que acontece? Infelizmente, a gente paga pela necessidade. O fabricante sabe que você necessita utilizar o mínimo de espaço possível na sua área técnica. Ele sabe que você não pode botar mais de uma máquina lá na sua área técnica, ou mais de duas, ou qualquer quantidade que seja inviável você botar as speeds separadas. Então, ele usa isso daí, infelizmente, contra nós. Essas máquinas têm um valor um pouco salgado, né? Então, geralmente, quando você encontra uma multi-split, independente que tenha 2, 3, 4 ou 5, o valor é mais compensatório se você compra as máquinas individuais. Quando você compra uma multi-split, isso não quer dizer que você comprou uma multi-split de 16 para 16 evaporadoras que você vai gastar o equivalente a 16 máquinas. Pode ter certeza que vocês vão gastar muito mais. Pelo menos aí o dinheiro de comprar aí umas 25 máquinas, né? Mas muitas pessoas investem nisso pela questão de limitação. Eles estão limitados a essas questões aí e acabam se rendendo, né? Acabam comprando e vendem muito essas máquinas, né? Mas é uma ótima opção de mercado. Infelizmente, para obter, vai ter que pagar um pouquinho mais caro, mas que é uma evolução aí na questão industrial, é sim, né? O que nós temos mais aí? Split piso-teto, né? A gente falou muito aí nas nossas últimas aulas, né? A split piso-teto, que é a nossa split que é utilizada para áreas comerciais. Pessoal, cuidado quando for fazer uma visita técnica e na indicação de uma máquina piso-teto. A piso-teto é somente para áreas comerciais e comerciais ou indústria, mas para residencial nunca. Questão de estética para essas máquinas não são legais para áreas comerciais. Nem que o cliente queira botar, o indicado é que você bota em máquinas high walls, AK7 e outras máquinas aí que eu vou estar falando mais à frente. Mas sempre prevenindo essa questão aí de não indicar essas máquinas piso-teto para áreas residenciais, né? Mas ela também tem a sua dupla funcionalidade, né, que pode ser utilizada tanto no piso como no teto. A gente viu aí, né, nas últimas aulas que ela é bastante versátil nessa questão aí, utilização ou no teto ou no piso. Então a máquina também muito importante. E nós temos a cassete, né, que falamos também um pouco na última aula, que é aquela máquina que fica centralizada no ambiente e que fica dentro do forro, né? Somente com a saída que tem 4 vias de ventilação, no qual permite a melhor distribuição do ar no ambiente. Então, a cassete aí é uma ótima opção aí para substituição de uma máquina piso-teto na área residencial. Então, se for indicar uma máquina para residência, ou high-wall ou cassete. Piso-teto não, deixa para a área comercial lá, para a igreja, mas para residência não. Então a cassete, aquela maquininha que a gente viu lá nas últimas aulas aí, que fica centralizada no ambiente, é muito comum a gente ver aí em bancos, né? Essas máquinas. Então fica centralizada no ambiente dentro do forro, né? Somente com a saída para ela, no qual ela fica totalmente embutida, com uma estética boa, com seu painel de acabamento, né? Bastante refinado, que aí sim pode ser indicado para áreas comerciais ou residenciais. Nós temos o window, a split window. Tenho certeza que muitos de vocês aí nunca ouviram falar na split window, né? Mas a split window, por incrível que pareça, ela tem o formato de um ar-condicionado de janela, né? Ó, professor, mas o que é que aconteceu aí que voltaram 2 casinhas para trás aí e fizeram um ar-condicionado no formato de janela? Calma, calma, não é isso. A condensadora, ela tem formato de um ACJ. Por quê? Muitas residências, apartamentos, não têm estrutura
para ter uma área técnica, não tem estrutura para fazer instalação de ar-condicionado. Split, né? E o fabricante, ele teve uma ideia de se utilizar, né? Principalmente nos prédios, nas edificações mais antigas, na qual só tinha opções de caixas de ar-condicionado para a instalação de ar-condicionado de janela, né? Então, eles viram essa brecha aí no mercado de fazer um equipamento que ocupasse aquele mesmo espaço, mas que não fosse um ar-condicionado. Então, ele é um split. Ele tem a condensadora no formato do ar-condicionado de janela, que vai dentro da caixa do ar-condicionado, né? No qual é interligado a uma evaporadora, o que torna um split, que a gente falou lá atrás, separação. Então, ele pega a parte ruidosa, deixa dentro da caixa, fecha essa caixa com a isolação, com um acabamento móvel, uma placa de gesso, um quadro, alguma coisa que fique viável você abrir e fechar para fazer correções, manutenções, higienização. Então, é um ar-condicionado que tem a condensadora no formato de uma CJ, que vai dentro da caixa, no qual você bota uma tampa de vedação para que faça com que a acústica do ambiente não seja afetada, e a evaporadora vai logo acima da caixa. Então, você tem um split sem precisar utilizar suporte, sem precisar botar na fachada do prédio, né? Nós temos aí, a maioria dos prédios hoje não querem utilizar sua fachada para instalação de ar-condicionado, né? E nem tem área técnica, principalmente os prédios, as edificações mais antigas. Então, vendeu-se muito essa máquina aqui. Ainda se acha ela, mas a questão é a mesma do multisplit. Eles visaram resolver um problema, porém, nós temos que pagar por essa solução. Então, é um equipamento que custa, em média, 30% a 40% mais caro do que um split normal, um split convencional. Então, vendeu pouco. Hoje se fabrica pouquíssimas máquinas Windows, mas vocês podem estar pesquisando depois na internet aí, essa split Windows, vocês vão ver que elas é bastante semelhante com ar-condicionado de janela, porém, ela tem uma evaporadora e tem a sua função de ar-condicionado split. E também o ruído referente ao ar-condicionado de janela convencional é bastante reduzido, né? Então, tá aí o Windows aí, é uma opção muito boa para vocês quando forem fazer instalação, passar para o cliente de vocês aí, eu não tenho como instalar, meu condomínio não permite que eu faça instalação na fachada, eu não tenho área de serviço, lá eu só tinha uma CJ, um ar-condicionado de janela velho, e que deu problema e eu joguei fora. É essa mesma caixa que vocês vão estar utilizando para fazer a instalação desse ar-condicionado split. A instalação dele é idêntica à dos outros equipamentos, segue os mesmos critérios, tubulações, conexões, tudo é igualzinho, né? A diferença é que você ganha em espaço e não precisa usar nem área técnica e nem botar em suporte, nem na janela, nada disso. Ele vai dentro da caixa mesmo e aí só faz uma isolação com espuma, gesso, para o ruído não afetar a acústica do ambiente. E chupa, abraço. O que é que temos aí também? Ar-condicionado portátil, né? Apesar de ser bastante semelhante ao ar-condicionado de janela, ele é um ar-condicionado split, né? No qual ele é possível, né, você transportar para qualquer local que você for, né? Mas ele tem a necessidade de escoar a água. Tem uma mangueirinha de dreno no qual precisa escoar a água como um split normal, até um dos motivos dele também ser classificado como split, e ele precisa trocar a ventilação do ambiente, ou seja, ele vem uma mangueira com mais ou menos uns
4 a 5 polegadas que tem que ser colocado na janela, do ladinho da janela, na gretinha da janela, para que troque a ventilação do ambiente. Ou seja, isso torna o ar-condicionado portátil também uma split, né? Então, nós temos aí o ar-condicionado portátil. Muitos de vocês me perguntam, professor, o ar-condicionado portátil presta, vale a pena? É igual a uma split realmente? É uma split, né? Tem a mesma funcionalidade, tem aí até, se eu não me engano, até 13.000 BTUs. Dá para climatizar uma área boa aí, a depender da finalidade da área, até 15 metros quadrados, né? Mas é aquela questão, o ar climatizado ele tende a cair, ele é mais pesado que o ar quente. Então ele se dissipa com mais dificuldade no ambiente. Mas tem a mesma finalidade, funciona como uma split, e se tiver com um ambiente que seja compatível com ele, ele vai gelar. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade para ter essa climatização aí, por questão disso daí, do ar tá tendendo a cair, mas em um momento ele vai conseguir climatizar o ambiente e vai atingir, vai suprir a necessidade aí do ambiente. Nós temos também a split de 4 lados, né? Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar, mas com certeza viu em algum lugar, né? Essa split de 4 lados, ela foi substituída, hoje a gente não encontra mais no mercado, né? Se tiver alguma loja que venda, eu desconheço. A split de 4 lados, ela veio substituir a split, ela veio foi substituída pela split cassete, né? Elas têm o mesmo formato, porém, a 4 lados, ela tem a frente mais saltada para fora do gesso. E, em vez de ela ter saídas embaixo, ela tem saídas nas laterais, né? Então, esteticamente, quando você olhava o centro do ambiente, você viu um quadradão lá, né? Porque ela era um pouco saltada do acabamento do forro, né? Do gesso, de madeira, ou que seja, onde foi instalada a split, né? Já no caso da split cassete, a gente tem um melhor acabamento. Essa máquina é totalmente embutida no forro e só fica o painel, no qual o designer agrada muito e não chama tanta atenção, né? Então, essa 4 lados aí vendeu-se muito na época, porque era um diferencial, porém, veio a split cassete e roubou a cena, e hoje você dificilmente vai encontrar um split 4 lados. Caso encontre, tire uma foto e guarde de recordação, porque não se fabrica mais. Split de canto. Eu tenho a plena certeza que 100% de vocês não ouviram falar nessa split, né? Mas é uma split bastante funcional. Ela tem a mesma finalidade de todas as outras splits, né? Evaporadora e condensadora, porém, o formato da sua evaporadora, ela é um quarto de lua. Como é um quarto de lua? Lembra do sinalzinho do Wi-Fi? Pronto, ela tem esse sinalzinho aí, tem esse formato do sinal do Wi-Fi, e ela fica, ao invés de ficar no centro como uma cassete e no meio da parede ou no teto como uma piso-teto, ela fica no canto, entre uma parede e outra, bem lá no cantinho, e na frente dela é boleada, né? Então ela tem um design bem bonito, bem atrativo, né? E na qual também permite uma boa expansão da sua climatização, porque como ela está no canto, ela suprir o restante do ambiente, é bem mais fácil ela lançar o jato de ar. Então é uma split que tem um acabamento muito bonito, porém o custo um pouquinho elevado, tanto que poucas pessoas conhecem esse equipamento. Pelo seu preço elevado, é um equipamento com uma cassete bem sofisticada, tem um custo alto,
tanto para a aquisição quanto para manutenção, reparos, essas coisas, né? Porque como fabrica pouco, o custo dessas peças de reposição e tudo são bem maiores. Então, vende-se muito pouco esse equipamento, né? Eu nem sei se você ainda encontra hoje para comprar no mercado aí, talvez ache aí na internet, Mercado Livre, alguma coisa assim, né? Ele sempre dá um jeitinho de encontrar esses produtos aí, mas peça também rara de se ver, mas equipamento muito bonito, esteticamente impecável, né? Depois vocês podem estar dando uma pesquisada aí, dá uma olhadinha aí na internet. Split de canto-teto, ela fica no teto com a split piso-teto, porém ela não fica no meio da parede, ela fica no canto, entre uma parede e outra, né? Ela tem aquele formatozinho de 1/4 de lua, que tem aquele formatozinho ali do sinalzinho do Wi-Fi, para ser mais simples aí para vocês tá tendo a compreensão aí melhor possível, né? Mas é uma máquina muito bonita, um ótimo acabamento e talvez, quem sabe, vocês consigam aí ter contato aí direto com elas aí, né? E se tiverem, comentem comigo aí para a gente falar um pouco sobre ela. Deixa eu ver. Ó, pessoal, a nossa lista ia até essa questão 7 aqui, né? Mas eu tomei a ousadia de dar uma estendida nessa lista aí, porque eu achei o conteúdo aí um pouquinho aí para nossa aula. Aí eu dei uma estendida nela, até porque eu tive uma provocação. Eu dei uma olhadinha no grupo essa semana aí, eu vi um colega nosso aí com algumas dúvidas em relação à carga de gás do equipamento que ele fez, né? Infelizmente, eu peço até desculpa aí por não ter visto anteriores aí ele resolveu o problema, mas infelizmente, como eu vi depois, eu não tive como ajudar, né? Mas, para que vocês não tenham as mesmas dúvidas, não tenham os mesmos problemas, né? Não passem por essas questões, eu resolvi trazer aqui para a nossa aula, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e estar ganhando esse conhecimento aí, né? Então, eu adicionei mais 3 questões para a gente estar falando aqui. Eu vou falar aqui, não vou também tomar muito tempo de vocês. Vou falar rapidinho aqui dessas 3 questões aqui e vou falar sobre elas. Caso vocês queiram aí, já dá uma comentadazinha aí no chat aí, já podem responder já também, já que não tive a oportunidade de responder antes. Então, vou falar aqui, decorrer elas e aí vocês entram no chat aí, dá uma comentadazinha aí e depois aí dessas 3 questões a gente abre aí para dúvidas e perguntas, tá bom? Então vamos lá. Eu tive aqui no grupo, né, do coisa, mas acho que o colega já tinha resolvido. Eu não tive como passar isso daí. Mas para que isso não seja dúvida de vocês, eu procurei trazer aqui para nossa aula, né? Aqui. Quais as principais informações devem ser observadas em uma etiqueta de informação de um ar-condicionado? Split. Ou a CJ também, convencional. Na verdade, o indicado é que qualquer equipamento eletrônico, mecânico, que demande instalação, que seja verificado essa etiqueta de informações, né? Às vezes a gente pega por pouco. Vem o manual, vem as etiquetas de informações e a gente acaba não observando e acaba tendo dificuldade. Então, vou dar aquele macetezinho para vocês aí. Antes de qualquer coisa, abriu a máquina para instalar, dá uma conferida lá nas informações, na etiqueta de informação. Tem uma na evaporadora e uma na condensadora. E isso é muito importante. E aqui eu pergunto, quais as principais informações que devem se observar em uma etiqueta de informação de um ar-condicionado split? Aquela etiquetinha, lembra que fica na condensadora e na evaporadora? É essa mesmo. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar as outras questões aqui. Fiquem aí que eu vou mostrar aqui. Pronto, aqui. Na 9ª pergunta, eu pergunto a vocês, qual é a pressão de trabalho para um equipamento de ar-condicionado split no qual o mesmo tem um gás
refrigerante R22. Nona pergunta. 10ª pergunta. Qual é a pressão de trabalho de equipamento de ar-condicionado split, no qual o mesmo tem como gás refrigerante o R410, né? Então, aqui na questão 9, na questão 10, eu quero saber qual é a pressão de trabalho para esses gases. Entendeu? Caso vocês saibam, dá uma comentada aí no chat aí, né? Mas independente, sabendo ou não, fica com a gente aí que eu vou estar falando para vocês aí já já, né? E na questão 8, as principais informações a se observar na etiqueta de informação do ar-condicionado. Aquelas duas etiquetinhas que vem na evaporadora e na condensadora. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Pronto. Aí aqui eu pergunto a vocês, qual as principais informações devem ser observadas em etiqueta de informação de ar-condicionado split, né? Ou qualquer outro equipamento eletromecânico, eletrônico. Então, é muito importante que vocês verifiquem isso. Não excluindo a necessidade de olhar o manual. O manual é o seu melhor amigo no momento da instalação, né? Existem instalações que são praticamente iguais, porém, tem alguns fabricantes que têm outros critérios para o seu equipamento. Então, é sempre bom estar dando uma verificada, uma olhadinha. Na dúvida, não dispense. Dá uma olhadinha no manual, né? Então, aqui. Quais as principais informações que devem ser observadas na etiqueta de informação de ar-condicionado split, né? Quais informações? Resposta. Primeiro, o tipo do gás, né? Qual gás essa máquina trabalha? 410, gás R22, gás R32, 404A. Então, tem que verificar o tipo de gás. Segundo, qual é a carga de gás? O equipamento, muitos equipamentos, principalmente acima de 36.000 BTUs, eles vêm sem gás. Então, vocês precisam saber o tipo de gás, a carga de gás, quanto de gás eu vou precisar para calibrar essa máquina, né? Qual vai ser a quantidade de gás que eu vou fazer que essa máquina funcione, né? E desempenhe seu trabalho de uma forma eficaz, 100%. Entendeu? Segundo, BTUs, né? Às vezes o cliente não entende do equipamento de ar-condicionado. Aí ele fala para você que comprou uma máquina de 9.000 BTUs, né? Mas quando você vai lá, confere, até mesmo na entrega da transportadora, do lojista, trocou as máquinas, né? E o tamanho da máquina, até mesmo o peso, são bastante parecidos. Você pode botar uma máquina com uma capacidade maior ou menor, no qual não deve ser instalado se tiver diferenças de capacidade, né? Então, essa máquina tem que ser trocada antes mesmo de ser mexida, né? Então, verificar também os BTUs da máquina. Quantos BTUs tem, se condiz com a máquina que o cliente comprou, né? A voltagem também é muito importante. Tem máquinas 220, máquinas 110. Se for para máquinas maiores, comerciais, industriais, tem máquinas 220 trifásico, 380. Então, ter cuidado com a voltagem, entendeu? Quando você bota em uma voltagem menor, a máquina não vai funcionar, entendeu? Mas não vai ter prejuízo material. Mas se botou em uma voltagem maior, vai queimar o equipamento e você é o único responsável, porque não verificou a voltagem do equipamento, a voltagem correta para funcionamento. Segundo, o próximo, amperagem. Também é muito importante verificar a amperagem. Porque eu preciso saber da amperagem, para eu saber qual o tipo de... qual o disjuntor eu vou estar colocando. Quantos amperes esse disjuntor vai precisar suportar, né? Ver o trabalho da máquina, se corresponde àquele ampere que a elétrica está lhe fornecendo. Então, tem que verificar também a amperagem. E o watts. Por que o watts? A questão do watts é porque muitos clientes têm essa questão do consumo de energia. Então, é bom vocês saberem
fazer a identificação do consumo do equipamento para estar passando para o seu cliente, para ele ter noção do consumo que ele vai ter mensal na conta de energia, para que ele não venha tomar um susto lá na frente, para que ele venha controlar esses gastos, entendeu? Até para a questão de conhecimento de vocês também. Cada equipamento que vocês for mexendo, vocês vão estar agregando conhecimento. Vocês vão ver que muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Daqui a pouco você está com um conhecimento devastador, entendeu? Então, no mercado de climatização, só vão dar vocês. Então, observar esses pequenos detalhes, porque esses pequenos detalhes que nos derrubam lá na frente. Então, o que deve se observar? Olhar a etiqueta da condensadora ou evaporadora, ver o tipo de gás, a carga de gás, né? A gente falou lá em ferramenta lá que é possível botar tanto pela carga quanto pela pressão, mas a carga também é importante, caso não tenha gás nenhum. O ideal é botar pela carga, pelo peso, com a balança, entendeu? A quantidade de BTUs, voltagem, amperes e watts. Essas coisas têm que ser verificadas antes mesmo de abrir o equipamento. Foi mexer no equipamento, muitas vezes você altera alguma coisa, ou abriu a embalagem, algum lojista pode dificultar a troca e vocês acabarem tendo um problema aí com o cliente de vocês. Então, muito cuidado aí. Verificar esses itens na etiqueta de informação do ar-condicionado, né? Na questão 8, eu pergunto a vocês aqui, provoco vocês aqui, com a pergunta aqui. Qual é a pressão de trabalho para o equipamento de ar-condicionado split, no qual o mesmo tem como gás refrigerante R22, né? Nosso colega teve uma dúvida aí essa semana aí. Infelizmente eu não pude tirar, mas eu avaliei a situação dele e trouxe aqui para vocês, né? Então, o que é que eu quero saber aqui, né? Muitos têm dúvidas, né? Qual gás que a máquina funciona? Que pressão é que funciona o R22? Que pressão é que funciona o 410, né? Para que a máquina funcione de uma forma correta, né? Aqui, galera, no nosso caso aqui, no R22, a gente tem que trabalhar com a pressão em libras, né? No qual tem nosso manômetro, entre 60 e 65 libras, né? Muitos de vocês tiveram a oportunidade aí de ver o manômetro, da explicação do manômetro, como é que ele funciona, os seus critérios, né? E lá nós vemos que para cada pressão tem uma temperatura, né? O gás, quando ele está a 60 libras, ele está a uma temperatura. Quando ele está a 70 libras, ele está a outra temperatura totalmente diferente, né? Então, o R22 ele tem que funcionar entre 60 e 65 libras. Aí você me pergunta, pô, mas se tiver 70 ou 80, não é melhor não? Quanto mais gás, não é melhor? Não, não, não. Não é melhor não. O gás ele tem que trabalhar com 60 a 65 libras. Por quê? Quando ele está com 60 libras, ele está a 0 graus. O equipamento ele funciona a 0 graus. Quando ele está a 66, a 63 libras, ele está mais ou menos a 3 graus Celsius. Quando ele está com 65, ele já está com 5, quase 5 graus Celsius, 4, 5 graus Celsius, né? E a temperatura desejada do gás para trabalho, para saída na evaporadora, é de 3 graus Celsius. Ou seja, essa aqui é a margem máxima que a gente tem, entre 60 e 65. O ideal é que você bote 62, 63 libras, né? Mas uma tolerância até 65. Se tiver com a temperatura acima disso aí, 70 libras, 80 libras, a temperatura do gás muda, entendeu? E tende a subir, entendeu? Se ela está abaixo de 60, né? Muitos de vocês já teve a oportunidade aí de ver uma máquina condensando, tanto na evaporadora quanto nas conexões na condensadora. Por quê? Porque estava com pouco gás. E quando ela está com pouco gás, ela fica com a temperatura abaixo de 0. Então, quando tem contato com o ar da atmosfera, ele empedra. Então,
bastante atenção nisso. Quando conferir, for botar carga de gás, verificar não só a pressão, mas também a temperatura que está indicando. Todo e qualquer manômetro tem tanto o gás que você vai utilizar, os tipos de gás, muitos manômetros trabalham com vários tipos de pressões, vários tipos de gás, e tem indicado lá no manômetro. Todos têm a sua pressão em libras, né? Para você estar verificando. E quando o mesmo ponteirozinho que mede a libra, ele passa pela temperatura. Ou seja, o ponteiro que está em 60 libras, ele está passando pela o arcozinho de temperatura em 0 graus. Então, tem como você ver esse parâmetro. Quando você vê sua temperatura, dá uma conferida lá quando você for ver sua pressão, dá uma conferida lá na temperatura, se condiz com a necessidade do equipamento. Entendeu? No caso de R22, independente, eu falei, independente do modelo. Se o gás for R22, tem que estar nessa pressão aí, entre 60 e 65. O ideal que seja entre 62 e 63 libras, para a gente ter os 3 graus na saída da evaporadora que nos é necessário. Beleza? Então, eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre isso aí, entendeu? Caso tenham dúvidas, eu tiro, mas eu quero que vocês não errem, nem mais e nem menos. A margem para vocês é essa aí, 60 e 65 libras para R22, gás refrigerante R22. Beleza? Pronto. Na questão 10, nós temos a mesma situação, porém, o gás refrigerante de trabalho é o R410. Pessoal, detalhe. Quando eu falo gás refrigerante R410, não é frescurinha minha, não. Nós somos profissionais, temos que usar as questões técnicas. Entendeu? Então, botar gás, tirar gás? Não. Falar o gás, a sua finalidade e a referência do gás. Isso é importante. Porque para você, seus colegas, seus funcionários, seus clientes saberem o gás que você está utilizando, a finalidade desse gás. Né? Tem muitos clientes que não sabem que o gás é um gás refrigerante. Acha que um gás é um gás tipo gás de cozinha, tipo gás MAP de solda, que bota lá e, por uma mágica, acontece gelar. Então, é bastante necessário usar essas questões técnicas. Gás refrigerante R410A, gás refrigerante R22. Então, tem bastante cuidado com essas questões aí. Então, a gente tem a mesma situação lá da questão 9. Mas só que aqui, o gás de trabalho não é R22, é 410. Qual é a pressão que eu tenho aí? Bota lá no chat, bota lá o que vocês acham lá. Qual é a pressão que a gente deve botar para essas máquinas aí, para essas máquinas que funcionam com 410? Independente, eu disse independente do modelo e da marca, que se utilizam o gás refrigerante R410. Qual a pressão que a gente encontra? Qual a pressão que tem que estar lá no sistema para a temperatura sair da forma correta, da forma que climatize o nosso ambiente, que nosso cliente volte a nos ligar para fazer novos serviços, não para fazer uma correção, não para fazer um reparo, mas sim para indicar outros serviços que a gente viu lá atrás, lá da questão boca a boca, nossos clientes que fazem a divulgação do nosso trabalho. Entendeu? Então, trabalhem da forma correta que vocês não vão se arrepender. Mas, o que é que eu preciso saber aqui? Qual é a pressão? Qual é a pressão de trabalho? Esse gás refrigerante R410A, ele tem que trabalhar em que pressão? Né? Entre 100 e 150 libras de pressão. É a margem de trabalho de pressão. Ô professor, mas no R22 a pressão é quase metade e a margem é menor. Pessoal, estamos falando de gases diferentes. Aproveitando aqui
esses gases não podem se misturar de forma alguma. Botou um tipo de gás, tem que sempre utilizar o mesmo, referente ao pedido do fabricante, o que tem lá na etiqueta da máquina. R22, com sua pressão corretinha. 410, com sua pressão corretinha. Evitar misturar esses tipos de gases, vocês vão ter problema. São gases de viscosidade diferente, pressões diferentes. Então, vocês têm que ter bastante cuidado com isso daí. A elasticidade desses gases são totalmente diferentes, né? Se você bota uma máquina de R22 com 100 libras, Ave Maria, vai desarmar por segurança. Ela vai ligar, ela vai levar 5 minutos ligada, vai ficar desarmando. E não sabe por que foi. O probleminha que nosso colega teve lá, né? A pressão aí tem que ser reduzida. Nesse caso, botou um gás, uma pressão de gás, botou um pouquinho de gás a mais. Ó, pessoal, tô aqui verificando aqui. Acho que eu não tô alterei aqui o tipo de gás aqui, mas estamos falando aqui do R22. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui. Cadê? Pronto. Não tem como alterar aqui não, mas... Ah, tem. Pronto. Então, o que acontece? Botou um pouco de gás a mais, gás em excesso é tão ruim quanto ele abaixo. Então, corrige. Se tiver baixo, aumenta. Se tiver em excesso, libera um pouco do gás. Bota o manômetro lá, libera um pouco de gás até chegar à pressão adequada, né? Aqui no gás, no gás 410, a gente vê que a pressão em libras aqui tem que ser entre 100 e 150. Mas por que isso? O tipo de gás ele trabalha de uma forma diferente. A elasticidade dele, a viscosidade é totalmente diferente. A pressão dele é diferente, né? Então tem que ter uma pressão maior. Aí você me pergunta, mas por que a margem é de 50%? Não é igual ao R22, que é menos de 10%. Porque, pessoal, a pressão, olha que observação, ó, a pressão do gás 400, R410A, ela é variável. O compressor de trabalho, principalmente os compressores inverter, variam. Então, ele pode aumentar, regular, ele equaliza. Então, ele pode se manter em alta pressão, em baixa pressão. Então, ele tem que mudar isso aí para manter a mesma temperatura no ambiente, né? Essa é uma das funções das máquinas inverter. Então, no caso do gás 410, a gente tem uma margem, uma amplitude maior para essas questões aí de pressão. Então, você vê aí que tem uma amplitude aí de 50% aí para calibragem de gás. Então, é essa questão aí. É para a gente poder, o compressor poder trabalhar de uma forma correta. Viu? Pronto, pessoal. Aqui foi a questão 10. Eu vou voltar lá no nosso... Prontinho, pessoal. Pronto, pessoal, a gente vai.
A gente pode abrir agora, professor, para tirar as dúvidas? Pode sim. Pronto. Eu vou abrir aqui os microfones, tá? Então, quem não quiser fazer pergunta, vai mutar, tá bom? Liberar todo mundo. Pronto. Fiquem à vontade. Sem dúvidas, não. Gostei. Dúvidas, não. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Ó, pessoal, quem tiver dúvida pode tirar. Só perguntar aí, eu estou aqui à disposição de vocês. Caso alguns de vocês não tenham dúvida, eu peço que silenciem o microfone e nossos colegas possam falar. Alô? Alô? Não, pode falar. Buscar. Tá me escutando? Oi, senhor Juscar. Olha, assim, infelizmente eu entrei tarde. Eu não acompanhei o início das aulas, mas assim, era só para... porque depois dessa sessão aqui eu vou passar a acompanhar melhor para poder questionar as minhas dúvidas. Eu fiz a refrigeração, mas não fui ali no instituto. Desde que eu fiz também, nunca peguei mais um serviço para fazer, então eu perdi algumas coisas teóricas, que depois eu acho que eu vou fazer a pergunta, que é justamente nessa questão depois de você instalar o ar-condicionado, e aí para poder liberar o gás, essa parte de medição dele para utilizar o montímetro, aquele bomba para estabilizar o gás, entendeu? Aí eu perdi pouco o manômetro. Isso. Perdi um pouco nessa regulagem para poder fazer com que o ar funcione da melhor forma possível. Certo. O que acontece? A função do manômetro, ele é te indicar a pressão e a temperatura do gás e lhe possibilitar que você possa tanto injetar quanto extrair o gás do sistema frigorífico, né? Então, o manômetro tem essa finalidade. No próprio manômetro, nos dois manômetros, tanto de alta quanto de baixa, ele tem várias escalas, né? No qual estão todas sinalizadas. Em pressão de PSI, né? Em temperatura, né? E os tipos de gás. Cada linha daquelazinha que tem no manômetro é para um tipo de gás. Tem manômetros que utilizam só um tipo de gás e tem outros manômetros que utilizam até 4 tipos de gás. Entendeu? Então, você vai ver o gás que você está utilizando na máquina, qual é o tipo de gás, para você saber a escala que você vai utilizar para cada gás. Entendeu? Um exemplo, você tem lá uma escala no seu manômetro de 410, R22 e 134A. Mas eu estou utilizando o gás R22. Se eu estou utilizando o gás R22, eu vou me atentar às regras do R22. Então, eu vou verificar a pressão, que a pressão, a identificação da pressão é para todos os gases, e você vai ver a escala da temperatura, que é específico para o gás que você está trabalhando. Entendeu? E lá você vai estar verificando se vai estar nessa temperatura aí, no R22. Quando ele está 60 libras, ele está com a temperatura, o ponteiro, mesmo o ponteirozinho que aponta para a pressão, para 60 da pressão, ele passa pelo arco da temperatura. E ali você vai ver que está marcando a temperatura do gás naquele momento, aquela pressão. Entendeu? Pronto. Você verificou o tipo de gás, viu a pressão, viu a temperatura, aí você vai ver se está na temperatura e na pressão correta, no qual a gente foi detalhado agora aí, se está corretinha. Caso não esteja, se tiver inferior, você injeta gás até chegar à pressão e à temperatura desejada. Caso esteja em excesso, você vai liberar esse gás, né? A mangueirinha do manômetro de baixa pressão, você vai botar na máquina
E a de serviço, que é aquela mangueirinha do meio, no qual tem um visorzinho no coisa, você vai botar, você vai deixar ela fora para conseguir liberar o gás. Você libera o gás até chegar na pressão e temperatura desejada. No caso de calibrar, da mesma forma, aquela mangueirinha de serviço que você estava liberando o gás, você vai conectar na garrafa de gás, do gás que você está utilizando. Lembrar que esses gases refrigerantes trabalham com pressões diferentes e não podem ser misturados. Podem ser misturados. Então, vocês têm que tá verificando isso aí, e aí você injeta o gás até chegar à pressão correta e à temperatura desejada. Entendeu? Entendi. Pronto. Mas qualquer dúvida que você tiver, entra lá no grupo lá, pergunta. Se tiver alguma outra aí, pode falar, viu? Fica à vontade aí. Tá certo. Tá bom. Obrigado. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém tá com... Alô? Oi. Eu acho que alguém tá assistindo televisão. Tá Ali dando tá retorno, interferindo né? um pouco. Isso. Eu mutei todo mundo aqui, acho que só você que tá com o microfone aberto. Alguém estava assistindo naquela hora, estava dando interferência. Ah, beleza. Mas tá Mais melhorando alguém? agora. Alguma dúvida? Vocês podem mandar no chat aí. Deixa eu ver. Ó, pessoal, eu tô aqui dando uma olhadinha no chat aí. Caso vocês não consigam falar, quiser botar aí no chat aí, bota aí que eu dou uma olhadinha aqui e tento aí repassar para vocês aí. Mas fiquem à vontade aí, podem botar aí. Eu tô aqui acompanhando aqui agora o chat. Caso não tenha, acumula aí o que vocês tiverem posteriormente aí para a gente estar tirando dúvidas na próxima aula aí. Mas, se puder falar agora aí sobre o nosso assunto aí, aproveitar que está quente aí também, que nossos colegas também podem estar com a mesma dúvida, eu estou aqui à disposição. Eu acredito que ninguém tem mais dúvida, Alô, o pessoal já está começando a sair. alô. Oi, pode falar, irmão. Olha, deixa eu só perguntar, fazer uma pergunta. Sim. É porque assim, só tirar uma dúvida mesmo com relação, porque a gente sabe que o ar-condicionado se funciona com bifásico, né? Caso alguém colocar e querer utilizar o transformador, Sim. é necessário que a gente da área aconselhe ele colocar bifásico mesmo ou utilizar o transformador, porque assim, eu tenho um cunhado meu que estava com esse problema, aí ele me disse que ele colocou ar-condicionado, aí sendo que eu tenho 2 ar-condicionados, mas os dois estavam alimentados com transformador. Sei. Então ele me disse uma vez que a energia dele está chegando, a conta está chegando muito alta. E aí que ele achou que estava algum tipo de problema na casa. Aí eu perguntei para ele como é que estava alimentando o ar-condicionado dele. Aí ele me disse que era com transformador. Aí eu disse para ele, eu acho que é com transformador. Por causa do transformador que está fazendo a conta chegar muito alta. Isso. Demorou, mas saiu. E muito obrigado por essa pergunta aí, que eu tenho certeza que é muito a dúvida de alguns aí. E realmente possa ser que esteja elevando aí os custos aí da conta de energia devido ao transformador, né? Mas a pergunta que você me fez é se você deve aconselhar, né, ao cliente, alguém que você vai instalar, se ele deve botar o 220 ou usar o transformador, né? Isso, o que porque acontece? um amigo meu me ligou também recentemente falando disso. Eu pedi para ele, eu falei para ele, acho melhor que ele solicita a segunda fase para o ter bifásico, em vez de usar o transformador. Sim. Aí o que acontece? O ideal é que a corrente seja correspondente a do equipamento. Se o equipamento é 110, botar 110, né? Se é 220, botar 220. É o correto, né?
Mas tem muitos casos que não é viável. Por quê? Às vezes, o cliente ele não tem na sua edificação ou na sua residência o 220 e ele fica incapacitado de botar esse ar-condicionado 220. Né? Muitas vezes a concessionária que fornece a eletricidade dificulta essas questões aí, tem questão também de taxa de instalação, né? E isso tudo pode encarecer a instalação do ar-condicionado. E muitas pessoas optam por fazer a utilização de transformadores, até porque ia sair mais em conta e mais rápido. Porém, né? Ia sair mais caro. Por quê? O transformador ele precisa puxar a energia do 110, transformar e mandar para a máquina 220. Nesse trabalho aí, a gente tem perda térmica, a gente perde caloria. Se você verificar um transformador em funcionamento, ele esquenta. Todo e qualquer equipamento elétrico que esquente, ele está tendo perda calórica. E essa perda calórica que consome a energia. Né? Se você parar para observar, não é só na energia alternada, não. Até mesmo na energia contínua. O nosso celular, quando a gente utiliza por muito tempo, ele não esquenta. A gente bota no bolso e não está muito quente, ou até no rosto. Justamente é essa quentura que faz a dissipação da energia. Se a gente conseguir botar o celular em um ambiente mais frio, que detenha essa alta temperatura, vamos observar que nossa bateria vai durar por mais tempo. Ou seja, a eletricidade ela se dissipa pela temperatura. Nossos fios elétricos esquentam, né? Qualquer equipamento elétrico esquenta. E o transformador, além dele ganhar temperatura, ele trabalha, ele precisa processar essa energia, corrigir para mandar para outro equipamento que trabalha com a tensão do dobro do que ele está recebendo. Então, tende a ter um consumo maior, né? O que é que acontece? Lançaram uma máquina 110. Já tem a máquina 110 com Procel A. Mas lá atrás só tinha a máquina 110 com Procel D, porque a máquina consumia muito. Aí você me pergunta por que isso acontece. Imagine como é aquela brincadeira de guerra de corda, né? Que fica um pessoal de um lado e o outro do outro, puxando a mesma corda para ver quem consegue puxar totalmente. Aí o que é que acontece? Esse daí é o 110. Agora pegue esse pessoal, divida ele, e em vez de uma corda, dê duas. Com certeza, a força exercida por cada um deles vai ser menor. Você está entendendo como é que acontece? No 110 a gente só tem uma fase, no 220 a gente tem duas. As forças são distribuídas entre elas. Então, a tendência é que se você bota no 110, ela vai consumir mais do que no 220. Qualquer equipamento eletrônico, se ele for 220, ele consome menos. Tanto que no sul do país, a voltagem padrão não é 127 volts, é 220 volts. Então, consome menos. Aqui na nossa região, o padrão é 127 volts, entendeu? Mas tem um consumo maior. O ideal é passar para o cliente. O senhor deve botar, caso ele tenha no quadro, solicitar um eletricista para que puxe um ponto, bote um disjuntor, puxe um ponto até a máquina para que a gente possa fazer a instalação. Caso ele não tenha na residência ou na edificação, contactar a concessionária de energia para que forneça para o seu quadro de energia 220, para aí sim ele poder utilizar. Caso o cliente não queira, você também vai dar a opção. Caso o senhor não tenha como, não queira fazer isso, a gente pode botar também um transformador. Porém, o consumo de energia pode ser um pouquinho maior. A depender da necessidade dele, ele vai optar por botar o 220 ou o transformador. Mas o ideal é botar a corrente referente ao equipamento. Entendeu? Evitar a utilização do transformador. Salve as exceções. Tem situações que só tem como botar transformadores. Entendeu?
Isso. Eu até tinha sugerido a ele para pegar, porque ele mora com o avô mora embaixo e ele mora em cima. Sim. E aí, os quadros estão no mesmo ambiente, só que tá com relógios diferentes. Eu sei. Aí até que eu sugeri dele para conversar com o avô, para ele puxava uma fase do quadro do avô e mais dele. Mas só que Aí para colocar direto pro ar-condicionado dele, para ver se diminui o consumo. não, mas aí, no caso, se ele puxar do quadro dele, do quadro do avô dele, o avô dele vai estar pagando 50% do consumo da energia do ar-condicionado. Entendeu? Isso, mas como eu falei, eles Porque conversam. vai vir uma fase de um quadro e outra do outro, né? Mas o ideal é fazer corretinho. Talvez se ele pedir a fornecedora de energia Porque eu a tinha botar o solicitado mesmo para 220. ele. Eu tinha solicitado mesmo para ele fazer isso, porque a Coelba não cobra para você mudar de monofásico para bifásico. Na verdade, A o única coisa que interesse essa mesmo é você chamar eletricista para deixar o quadro bifásico todo no padrão. Mas, na verdade, o interesse disso daí, dessas questões aí, é até da concessionária, porque ela sabe que se você muda para 220 ou para 380, ela vai fornecer, ela vai ter menos desgaste no fornecimento de energia para esses locais, entendeu? Então, é interessante para ela também, tanto para o cliente quanto para a concessionária de energia, entendeu? Mas já vi muitos casos aí de ter que pagar taxa de instalação. Mas é aquela questão, usar sempre a voltagem a elétrica sempre na voltagem correta da máquina. Isso. Eu fiz um serviço da elétrica que eu tirei um quadro de monofásico para bifásico. A única coisa que a Coelba cobrou mesmo é só ele chegar e ver o quadro instalado tudo no padrão. Geralmente, Mais nada, ele não cobrou nem para mudar, nenhuma taxa para mudar isso. Isso, mas geralmente também esse é um dos problemas. Às vezes a pessoa não tem todos os parâmetros para fazer a mudança e aí o cliente não quer ter um custo a mais para mudar para o padrão Coelba, entendeu? Para estar recebendo esse fornecimento. Então acaba agregando aí aos custos. Então, às vezes acaba sendo desnecessário e para o cliente, muitas das vezes, né? Eu tenho isso aí por experiência própria aqui na minha empresa, 90% dos clientes optam pelo transformador, mesmo sabendo que vai consumindo mais, mas só para resolver logo o problema, para não ter perca de tempo, não ter que esperar, que tem a questão da demora também, né? A depender da demanda, pode ser que demore aí um tempo aí. E as pessoas geralmente, quando compram equipamento, quer que funcione logo, quer utilizar, né? Principalmente se for na área comercial, né? Em uma loja, em um escritório, alguma coisa assim, não tem tempo a perder, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Tá certo. Obrigado aí para essa dúvida. Pronto. Mais dúvidas aí, pessoal? Se não tiver, vamos encerrar. Deixa eu ver. Sim. Pode falar. Não, pode falar, Lene. Fica à vontade. Eu ia perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, porque a gente já estourou o horário aqui, para a gente fazer o encerramento e fazer suas considerações finais. Pronto. Eu estou olhadinha no chat aqui, acho que ninguém tem mais dúvidas. Acho que a gente pode encerrar, né? Não sei se foi... Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. Semana passada, né? Semana passada eu fui provocado aí por vocês aí por uma aula de higienização, né? A higienização é uma coisa assim mais prática, né? Mas eu tentei aqui extrair o máximo possível aqui da questão teórica aqui e preparei um material muito bom para vocês aí. Então, já dependendo de vocês aí, na próxima aula a gente já pode estar aplicando aí esse material aí de higienização, né? No qual a gente vai estar falando aí alguns mitos e verdades aí da higienização, ferramentas para higienização, a própria higienização a ser executada, né? Então tem muita coisa boa aí para a gente estar falando aí. Aproveitei aí a dúvida de vocês aí e trouxe aí um material aí para a gente poder tirar dúvidas. Show de bola, professor. Obrigada. A gente vai fazer o agendamento dessa aula e divulga nos grupos. Quando será? Será na próxima semana, não é isso, professor? Isso.
e a gente divulga para vocês. Queria agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez ao professor Rafael pela disponibilidade, por dividir um pouquinho do seu tempo com a gente. Nesse momento difícil, né? A gente está aí com a programação de retorno das aulas para o dia 4 de maio, mas a gente sabe que ainda corre muito risco desse prazo ser adiado novamente. Com certeza, e porque talvez os números não param de crescer. E a gente tem que cuidar um complicado pouco mesmo, da saúde, né? Mas infelizmente é necessário, né? E é aquela coisa, né? Vamos tentar aproveitar o máximo possível da forma que seja, da forma que seja possível no momento, né? E tentar compreender tudo aí. Para que a gente Extrair o possa melhor sair dessa dessa mais fase, forte. né? Com certeza. É verdade. Então tá, obrigada, gente. Então vamos encerrar e até a próxima semana. Obrigada, professor. Obrigada a Obrigado, todos. Até Helene. logo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.